desprezando bons conselhos. Eu sei que quando falamos de conselhos, logo lembramos daquele ditado que todos dizem: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Me perdoe fazê-lo lembrar, mas é quase impossível falar de conselhos sem lembrar desse ditado terrível. Nós não podemos ir de acordo com a maré que o mundo nos leva em direção a ela. Precisamos tomar o caminho da palavra de Deus. E a Bíblia, quase que em sua totalidade, é um livro de conselhos, conselhos bons e relevantes para todos os aspectos da nossa vida. Se estudarmos a palavra de Deus com profundidade e atenção nesse detalhe dos conselhos, nós vamos perceber o quanto pessoas erraram e o quanto outras pessoas acertaram por conta de conselhos. Umas pessoas desprezando-os, outras obedecendo-os. Então cabe a cada um de nós escolhermos o que vamos fazer quando os conselhos chegarem. Devemos ter discernimento e pedirmos ao Senhor essa sabedoria que vem através dos conselhos, principalmente conselhos dos mais velhos e mais experientes, ou daqueles que são mais competentes do que nós no assunto que precisarmos de conselhos. Hoje em nossa devocional, nós vamos falar de Roboão, o filho do rei Salomão, que ficou em seu lugar no reinado do povo de Israel e que, por conta de desprezar conselhos dos sábios, acabou dividindo todo o povo do Senhor. Vamos lá? Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Pastor Clodoaldo aqui, com muita alegria e muito amor, compartilhando com você um pouquinho da palavra do Senhor a respeito dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar de Roboão e o tema será desprezando bons conselhos. Vamos ler a Bíblia? 1 Reis, capítulo 12, versículos 7 a 8. Diz assim: os sábios disseram a Roboão: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Irmãos e irmãs, a história aqui foi a seguinte: o rei Salomão havia morrido e seu filho Roboão, o personagem de nossa devocional de hoje, assumiu o reinado. Ele percebeu que não era algo tão simples de se fazer, governar e julgar todo um povo, ainda mais o povo de Israel, que virava e mexia, desobedeciam até mesmo o próprio Deus. Foi então que Roboão, seguindo a instrução de seu pai, que dizia que na multidão de conselhos é que reside a sabedoria, Roboão então procurou os anciãos mais sábios de Israel e lhes pediu conselhos de como governar o povo do Senhor. Até aí estava indo muito bem. Os sábios lhe instruíram a se colocar como servo do povo, servir a todos com amor e dedicação, atendendo e lhes falando boas palavras, pois assim todos se tornariam seus servos para todo sempre. Interessante essa ordem dos sábios, não é verdade? O segredo para liderar, para governar, é servir. Se eu quero servos, a primeira coisa que devo fazer é servir. Quem planta, colhe. Quem semeia, vai ter uma boa colheita. Bom, só que Roboão era intransigente e tinha o coração meio que obstinado. Daí, ele desprezou os conselhos dos sábios anciãos e foi pedir conselho aos mais jovens, seus amigos, desde a infância. E ali estava a armadilha. Seus amigos lhe deram o conselho de ser mais duro do que o seu pai, ser austero e pesar a mão com um jugo muito mais pesado do que aquele que o povo já estava carregando. O resultado foi uma catástrofe, pois o reino de Israel foi dividido e 10 tribos foram embora com outro rei chamado Jeroboão, que em outra devocional a gente fala sobre ele. Isso foi uma perda significativa, tanto na economia, na política de Israel, como principalmente na vida espiritual, pois ali nasceu a divisão do povo entre Samaria e Jerusalém, o reino do norte e o reino do sul. O próprio povo virou inimigo dentro da sua própria terra. E isso era inimigos mesmo, tá, irmãos? Tudo porque um homem desprezou bons conselhos. E você? Você tem ouvido bons conselhos? Quem são os seus conselheiros? Você os tem? Ou você é daquelas pessoas que não ouve a ninguém?
pensa que sabe tudo, que já viu tudo e que não precisa da opinião alheia. Eu sei que tem algumas pessoas que querem apenas criticar e dar opiniões erradas na nossa vida, mas não estou me referindo a esses atribulados. Eu estou me referindo a pessoas sérias, pessoas que te amam, pessoas que só querem o seu bem, que são suas autoridades. Você as ouve ou você despreza todos os conselhos que eles te dão? Tome cuidado, tem pessoas que não só querem dar opiniões na nossa vida, é que elas já passaram pelo que você está passando e por conta de desejarem o seu bem, acabam te dando bons conselhos. Mas se você os desprezar, pode ser que elas venham a parar de querer te ajudar e deixar você quebrar a cara com os problemas até fáceis de serem resolvidos. Sabe de uma outra coisa? Deus tem suas maneiras de corrigir nossos caminhos. Ele tem os seus modos, as suas estratégias, as suas maneiras para atender nossas orações. Muitas vezes, nós pedimos a Deus uma direção, uma saída, um caminho. E sabe como é que Deus nos dá isso? Através de pessoas, através de conselhos. Então, precisamos nos atentar para isso, pois pode ser que aqueles que estão nos aconselhando sejam a boca de Deus trazendo palavras em nossa direção. Então pense comigo, se você desprezar certo conselho, pode ser que você está desprezando uma direção do próprio Deus. Ainda mais quando essas pessoas que vêm nos aconselhar têm alguma autoridade sobre nós, como é o caso dos nossos pais, os nossos líderes, os supervisores ou outras pessoas que estão acima de nós na hierarquia. Eu tenho um lema na minha vida: é melhor ouvir, orar e obedecer. Ninguém erra por obedecer, mas já vi muitas pessoas errarem fazendo o que bem lhes parecia. Seja humilde, aceite os bons conselhos, não despreze aqueles que já viveram e sabem o que eu e você ainda não sabemos. Amém? Se são pessoas do bem e os conselhos estão debaixo do que é certo na moral, na ética, nos bons costumes e na palavra de Deus, baixe sua cabeça e siga os bons conselhos em nome de Jesus. Se por acaso não der certo, pelo menos Deus vai saber que você é humilde e não é soberbo, e Deus mesmo vai arrumar um jeito de te honrar nessa situação. Amém? Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que nos dê um coração quebrantado para a gente não desprezar os bons conselhos. Orem comigo, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Nos achegamos a Ti nessa manhã tão abençoada e maravilhosa e queremos, ó Deus, pedir ao Senhor perdão pelos pecados que cometemos, principalmente no quesito do orgulho, da altivez e da soberba, de às vezes pensarmos que não precisamos, ó Deus, de conselhos, ou quando os temos, às vezes são bons conselhos, às vezes é o Senhor falando através de pessoas, a gente vai lá e despreza os bons conselhos. Às vezes vamos para o lado errado, Deus, vamos para o lado, Senhor, mais fácil, dos conselhos mais fáceis, e aí erramos. Então, nos ajude a termos discernimento, a termos sabedoria, obedecermos às autoridades, obedecermos os bons conselhos, os conselhos daqueles que nos querem o bem, Pai, daqueles que já viveram o que estamos vivendo e que podem nos ajudar, nos ensinar o caminho das pedras, nos dar a devida direção, sendo assim usados pelo Senhor, meu Pai, para nos dar, ó Deus, a estratégia e a maneira de sairmos dos enroscos que às vezes a gente entra neles. Em nome de Jesus, esta manhã oramos para não desprezarmos os bons conselhos, ó Pai. Oramos ao Senhor que nós tenhamos paz no nosso coração em seguir os conselhos daqueles que querem o nosso bem. Dá-nos pessoas boas ao nosso lado, Senhor, homens e mulheres sábios, meu Deus, que venham a dirigir a nossa vida, que venham nos corrigir o caminho, que venham nos ajudar a tomar a devida direção correta. Usa as pessoas que estão acima de nós, as autoridades, até mesmo, Senhor, as pessoas mais simples, que às vezes nem tem nada a ver com a gente, mas usa essas pessoas que são tementes ao Senhor para nos ensinar, ó Deus, o caminho que o Senhor quiser. Tira do nosso coração toda altivez e soberba e falta de humildade, que nós, ó Pai, possamos obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Assim nós oramos nessa manhã e, ó Deus, assim
Pedimos ao Senhor, livra-nos das armadilhas do maligno, assim como Roboão caiu nela, meu Pai, e assim o reino de Israel foi dividido. Às vezes catástrofes acontecem, problemas pioram, simplesmente porque nós não ouvimos os bons conselhos, desprezamos as ideias e bons conselhos das pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, pedimos ao Senhor conhecimento na palavra, conhecimento, Senhor, nos princípios, para não os quebrarmos, para quando ouvirmos um conselho, filtrarmos pela palavra e pelos princípios e assim obedecermos. Para a honra, para a glória e para o louvor do Seu nome é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Espero em Deus que você possa compartilhar essa mensagem. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal, de apertar o sininho aí das notificações para você ser lembrado quando as devocionais chegarem, tá bom? Curta também, dá o seu joinha aí no YouTube, se você puder, faça um comentário e curta também lá no Facebook, tá bom? Um grande abraço para você e para sua família. Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.